dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Como é que passamos a noite? Eu dormi bem, graças a Deus. Que Deus os abençoe. Final de semana abençoado, um ótimo sábado. Com muita saúde e paz. Mais uma vez quero agradecer a vocês que têm me incentivado, têm me apoiado. Sou grato a cada um de vocês. Eu paro com os irmãos, com as pessoas lá do Mensa, que eu bocadinho que eu não mexo no caderno. Os horários aqui tá corrido. Eu acabo a gravação aqui, passo um pouco a leitura. Sábado eu não tenho tempo, eu faço o mini culto aqui pra gente aprender mais, né? Para meus netos, que são crianças ainda, meus filhos, pra gente estar aprendendo junto. Então sábado é mais corrido. Enquanto eu estiver na leitura, nesse horário, enquanto da manhã e da tarde, fica meio corrido para mim, então meu caderno eu só uso para oração e para ver a mensagem eu não estou usando. Que além dos que eu envio normal, tem aqueles que ficam muito tempo sem aparecer, aí eu envio mensagem para ele. Eu vou procurando o nome no caderno, as orações você recebe todo dia. Então vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que termina. Obrigado pela tua bênção, pelo teu socorro, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo, não de nós pecadores. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa desagradar o Senhor. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, Pai. Temos sido prescrito o Senhor com nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. No livro de Jó também, no capítulo 30, seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém e amém. Irmão, o livro do profeta Malaquias, hoje nós estamos encerrando ele, os versículos de promessa. As profecias nós estamos encerrando hoje. O livro de Malaquias, nós já começamos em Gênesis, já chegamos em Malaquias. A partir de amanhã nós começaremos o Novo Testamento. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grandioso e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui o povo estava corrompido não somente diante de Deus. Quando se corrompe diante da sua família, diante do povo, diante dos seus vizinhos, dos seus amigos, você está corrompendo, está perante o Senhor. Você não está praticando o verdadeiro cristianismo. Quando você levanta contra uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa que você está se levantando contra Deus, o próprio Deus. Está corrompendo também. Porque o mandamento do Senhor é amar o Senhor teu Deus, toda a tua força, todo o entendimento, todo, né? E é o teu próximo quanto a ti mesmo. Então, se você não ama o próximo, machuca o próximo, você está corrompendo um dos mandamentos. E ele faz uma promessa, assim, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele enviará o profeta Elias, o profeta Elias já veio, viu? O profeta de Malaquias, o profeta Elias já é passado. A promessa do profeta Elias é João Batista. Ele veio, você vai entender lá quando você viu o Evangelho. Quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, é misto que o profeta Elias virá? Ele falou, já veio, e vocês não conheceram. Então, João Batista é o Elias que nós estamos falando aqui agora, o profeta falando aqui agora. Quando o profeta, quando João Batista veio pregando,
no deserto, arrependei-vos, porque é chegado virá o reino de Deus. Arrependei-vos para que seja aniquilado seus pecados e deixar os seus pecados. Então, é ele anunciando a vinda do Senhor, a chegada do Messias, a chegada da paz através de Jesus, a paz que Deus trouxe sobre esse mundo. E essa pregação foi para a conversão dos pecados, onde os pais pecavam contra os filhos e os filhos contra os pais, contenda dentro de casa. Quando fala de pais e filhos, fala de toda a pessoa. Aqui nós somos todos filhos de Abraão, Isaac, somos todos filhos de Deus. Para nós termos nosso coração voltado para nosso filho amar os nossos filhos, e nossos filhos nos amar, nos reverenciar. É o primeiro mandamento com promessa. Para que Deus não venha ferir a terra com maldição. Não é. A terra não é amaldiçoar a terra, amaldiçoar as pessoas, para que nada dê certo. Aí Deus sabe como agir. Não adianta a gente entrar nessa questão, que Deus sabe, né? Então, temos que obedecer, nos converter, amar, perdoar. É um dos mandamentos. Simplificando os 10 mandamentos. Quem ama, não se levanta, não julga, não mente, não furta, não deseja mal. Então, é a conversão do homem diante do homem. É o conserto que a gente faz até quando a gente aceita Jesus para o nosso fortalecedor. O nosso conserto com Deus e com o homem. De ser pessoas novas, pessoas mudadas, transformadas pelo sangue de Cristo. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 26. Vamos ao livro de Jó. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Quantas vezes ontem eu comecei, meu irmão entrou numa conversa aqui comigo, que pode o homem, depois de velho, mudar. Eu falei, a obrigação do homem. Eu já fecho assim, irmão. A obrigação do homem mudar. Lembrar do que fez errado e daqui para frente escrever uma nova história. Não errar mais, procurar fazer tudo certo. Aí fui mais ainda. Aí quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, é nova criatura. Os erros do passado não podem vir mais. Não podemos errar mais. Aí eu comecei a conversar com ele saiu. Ele segurava minha irmã no médico, minha esposa, aliás. Aí ele saiu. Aí é uma conversa que eu não gosto de tocar, é uma coisa do passado. E eu preciso conversar aí. Eu vi que está querendo mais uma resposta. Eu falei, é meu caso, eu expliquei minha vida, que ele conhece muito bem, quase, né, toda. Então, eu comecei a explicar minha vida. O tanto que Deus me abençoou e eu não tive zelo do que Deus me deu. Antes de eu chegar na metade da conversa, ele teve que sair. Eu espero que ele não toque mais no assunto, que é um assunto que eu não posso tocar. Caí muitas vezes, assim. Deus me deu as minhas bênçãos. Eu não administrei, o coração falou mais alto e eu entreguei tudo. Dei tudo para pedir tudo, quase tudo, né? Tudo eu não posso falar que eu não pedi a vida. Então, eu ia chegar nesse ponto, mas graças a Deus que eu tive que sair. É um assunto que eu não gosto de falar. Então, comecei a descrever. Falei da outra queda minha. E antes de chegar na terceira, antes da segunda, eu comecei a mostrar como Deus me exaltou na cidade do interior da Bahia. Antes de eu chegar, como eu caí, não foi pecado, ajudando os outros. Até perder quase tudo.
Aí o contato sapateiro chegaram aqui no interior, então tive que. Se você quiser entender bem, os primeiros vídeos, 15 primeiros vídeos, fala a esse respeito. Então, o estado que eu caí, o que eu era, o que Deus me deu, como eu não soube administrar e deixei cair. Confiando nas pessoas, entregando meu nome. Quando você entrega seu CPF para a pessoa, você entregou seu nome. Falta de administrar o que Deus deu. Eu ia chegar no ponto que eu falo, hoje, eu falei isso com ele, eu falo com Deus nas minhas orações, que se ele achar eu digno, ele me restituiu o que eu perdi, ou parte, e que eu prometo agora, não cair mais. Ajudar, não ser soberbo. Ajudar, mas administrando. Irmãos, como é que você tem uma família, na época, com 6 filhos, uma esposa, são 8 pessoas, né? Você tem aquele salário e você pega tudo. Uma pessoa chega até você, pede mais do que você tem, você dá. Adquirindo dívida para você. Então, a gente cai porque a gente não sabe administrar. A gente pode dar, mas não que venha faltar a nós. É dar, mas que soberba para nós também. Porque se eu dou a um, pode vir outro, pode vir outro. Você acha que as pessoas ricas desse mundo, eles dão tudo assim? Não. Você pode ver que pessoas, a gente vê isso, empresas grandes, administradas pelos donos, quando passa, quando o dono, o cabeça, parte e a herança passa para os filhos, logo, logo que a empresa quebra. Eu tenho testemunho, eu tenho empresa, eu conheço empresas, a empresa que eu trabalhei, muitas empresas. A gente conhece a história de empresa. Vamos lá, irmão. Não quero entrar na vida de ninguém. O que era o SBT, depois que o dono, o cabeça foi, como é que está hoje? Eu não assisto televisão, mas eu vejo as pessoas falar. Está dividida. Aí, não é, o Silvio Santos já partiu, mas agora imagina os herdeiros dele, amanhã, depois, quando não tiverem, eles vão ficar igual, vão lastimar o estado que chegou. Conheço pessoas assim. Jó, foi permissão de Deus para que ele perdesse tudo, para Deus provar para mim e para você que tudo tem jeito. Com Deus na frente, tudo tem jeito. Deus não fez maldade com Jó. Porque Jó, Deus já estava. O propósito de Deus era abençoar Jó, para nos ensinar como a gente ser fiel, como a gente ser obediente, temente a Deus, como Ele trabalha na nossa vida. Vai vir luta? Vai. Tem sofrimento? Tem. O deserto passa, irmão. Pensa, o pessoal que sofria no Egito, que pode, mas ele tinha alimento, tinha tudo ali. Todo dia estava em casa, reunido com a família. Agora você imagina essa multidão peregrina, 40 anos no deserto. Mas ali era para conselho, para aprender. E Deus, a promessa de Deus estava lá na frente. Demorou 40 anos por causa da desobediência. Mas a promessa não saiu lá do lugar. A promessa ficou lá. Eles que aumentaram o caminho. A tua promessa, a minha promessa está lá na frente. E às vezes nós queremos pegar atalho
ela fica mais longe. Às vezes, a gente vai, não quer pegar atalho, mas vai falhando, vai tropeçando, vai caindo. Ela vai demorando a chegar, não vamos cansar. As promessas. Jó não cansou, não. Ele não desobedeceu, ele continuou amando, continuou louvando, continuou glorificando a Deus, agradecendo por tudo. A bênção dele chegou. Voltou tudo para Jó. Mas enquanto não chega a bênção, ele compartilhou o que ele era e agora ele lastima. Ele não está pecando. Ele lastima o estado que ele está hoje, lembrando que ele era, como eu contei, estava falando da minha história. Hoje eu lastimo o que eu era e o que eu sou hoje. Mas agradeço a Deus por ter vida. E eu sei que as promessas que ele me fez, elas não vão falhar. Elas vão ser cumpridas. Mas quando, igual estou passando esses dias, eu lastimo. Eu ainda falei com minha filha, minha saudade daqueles tempos. Que tempo, meu pai? Quando a gente queria, no final de semana, de sair, fazer o que a gente gostava. Já tem 3 anos ou mais que a gente não faz isso. Tenho saudade, mas não estou querendo esquecer. É a gente lastimando o que a gente era e o que é. Mas não querendo fraquejar ninguém, minha filha, por exemplo, mas querendo que ela aprenda a administrar o que ela deu a ela. Nós temos que aprender a administrar a nossa saúde, a nossa força. Porque quando você chegar a uma certa idade, você já não terá a força da sua juventude. Muitas vezes, no meu caso, eu dependo das pessoas. Lastimo pelo tempo que eu ia onde eu queria, fazia a hora que eu queria, fazia tudo dava certo. A hora que me chamava, eu estava lá, sempre tinha o que mandava fazer, sempre estava feito. Mas hoje, o que eu fazia, eu dependo das pessoas fazer para mim. Não estou reclamando, não estou murmurando. É o que vem a nossa lembrança, como Jó aqui. Vem a lembrança de Jó. Jó não pecou. Quando ele lembra, quando ele lastima, quando ele está lastimando, eu não estou acusando ninguém. Eu estou mostrando a minha tristeza pela minha falta de administração. Vamos ver o que eu falo, meu irmão? Vou ler até o versículo 10 só. Depois eu vou ler o outro. Mas agora se ri de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desejo de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homem, cuja velhice esgotou-se o vigor. De míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados, desertos. Apanhava malva junto ao arbusto, e o seu mantimento eram raiz de zinco. Do meio dos homens eram expulsos, gritavam-se contra ele, como contra um ladrão, para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas da terra das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam debaixo das urtigas. Eram filhos doidos e filhos de gente sem nome. Sem nome da terra era expulso. Mas agora sou uma canção que lhe sirvo de provérbio. Abominam e fogem para longe de mim
e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu pelo que se sacudiram de mim o frio perante o meu rosto. É o que nós fazemos quando a gente não sabe administrar. Já soube, mas ele teve peso. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz de choro. O que era alegria se tornou lamentação. O que era riso se tornou choro. A alegria virou lágrimas, virou tristeza. Essa é a mensagem do livro de Jó, capítulo 30. Hoje, por enquanto, por esses meses, nós estamos encerrando o livro de Jó. Amanhã estaremos iniciando o livro de Salmos, são 15 dias Salmos. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado por essas vidas, Pai, meus irmãos na fé, meus filhos na fé. Obrigado pela vida de cada um deles, Pai. O Senhor conhece as lutas, a necessidade de cada um de nós. Sabe as tempestades que eles têm enfrentado. Pessoas que necessitam de porta aberta, de saúde, Pai, de força. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai. Abençoe teus filhos, tuas filhas. Dê saúde, abre porta. Resolva essa causa na justiça, é o nosso advogado. O nosso general de guerra, guerreiro, nossas guerras, Pai. Supra a necessidade de Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a profecia da Bíblia está para se cumprir. A vinda de Jesus, a volta de Jesus. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Vamos nos preparar para encontrar o Senhor nosso, para que nós não ficamos para trás. Um sábado abençoado. Um bom final de semana. Um abraço, irmãos. Hoje. Um bom início, né? Que às 0 hora começa a semana nova. Deus deu uma semana de prosperidade. Um abraço, irmãos.